Voltando aqui. Gente, prometo que agora eu não vou ficar mais 1 hora não, tá? Vamos dar um tempinho aí pro povo entrar de novo, gente. Prometo que agora eu não vou ficar mais 1 hora não, tá? Já tá terminando. É verdade, Laísa falando que é não. Peraí que o pessoal tá entrando. Então, gente, ó, dando continuidade. Então, as pessoas têm medo do sacramento da confissão. Pensam assim, mas eu vou contar os meus pecados pro padre e tal, tudo mais. Gente, só que, assim, o padre é bíblico, sabe? É tradição da igreja, é um sacramento constituído por Deus. A confissão, gente, ela é libertadora. O padre, ele não tá ali pra te julgar. O padre, ele tá ali como uma representação de Cristo para te perdoar, para dar o perdão de Deus dos nossos pecados. Tem gente que fala assim, mas eu confesso. Eu, antes da minha conversão, eu falava muito isso. Eu falava assim, eu confesso com Deus, Deus me perdoa. Gente, não é assim. Se você é católico apostólico romano, você tem que acreditar e aceitar os sacramentos. Só que assim, não porque a igreja te pede, estude o porquê. Cara, eu falo assim, a nossa igreja, ela é muito rica. A igreja católica, ela é rica demais. É a coisa mais linda, linda, linda que Deus deixou pra gente. Então, assim, se você estudar e se você aprender, você vai ver o quanto é importante cada coisa. E, gente, é isso que faz também a gente crescer espiritualmente. É a nossa busca. Às vezes a gente pensa assim, só ir na missa de domingo tá bom. Cara, não tá bom. Se você tá comungando sem confessar, desculpe que aqui agora eu vou começar a falar um pouco sobre a nossa conduta como cristão. A gente tem que buscar o sacramento. Se a gente comunga sem confessar, cara, você tá comungando a tua condenação. Porque é o que a igreja nos ensina. O sacramento da confissão, ele é libertador. Gente, e o padre não vai lá te acusar. Você não precisa sentir vergonha. E sabe o que eu faço até hoje? O padre até elogia isso que eu faço. Porque assim, eu faço direção com o padre, direção espiritual, eu confesso com ele também, lógico. E aí, assim, eu não lembro de todos os meus pecados. Aí é engraçado que às vezes eu falo assim, eu tenho o costume de confessar mais ou menos no intervalo de mês em mês. Aí os outros regalam os olhos e falam assim, nossa, mas pra que confessar uma vez por mês? Você tem tudo isso de pecado? Gente, a gente precisa primeiramente aprender o que é o pecado. Porque esse pensamento é como eu tinha antes também da minha conversão. De pensar assim, vou confessar o quê? Não tem pecado? Pra mim, pecado é matar e roubar. Não, tem muita coisa que é pecado. Não é assim. Aí tem gente que vem com os fanáticos falando assim, né? Falando que a gente é fanático. Tipo, tudo é pecado. Não, não é tudo que é pecado. Mas existe muita coisa que é pecado que a gente banaliza. Tipo assim, sei lá, vou dar uns exemplos aqui. Você comungar sem se confessar já é um pecado, porque é um sacrilégio, né? Aí, tipo assim, mentir é pecado, fofoca é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado, impureza é pecado, masturbação é pecado, pornografia é pecado, deixa eu pensar mais aqui. Gente, existem tantos pecados, gula é pecado, preguiça é pecado. E lógico, dentre esses métodos anticoncepcionais também é pecado. Eu não vou entrar aqui nessa questão porque é complexo. Assim, até eu acho legal estar fazendo essa primeira live, porque tem várias questões que a gente pode abordar aqui. Se vocês tiverem curiosidade, querem que eu faça uma live sobre algum tema, vamos aproveitar que a gente está de quarentena aí e a gente pode aprender muito. Não que eu sei sobre todas essas coisas, tô longe de saber de tudo, só que eu já estudei bastante coisa, então assim, eu posso passar o conhecimento que eu já aprendi pra vocês, né, algo que eu possa ajudar. Assim como outras pessoas também me passaram muito conhecimento. Eu conheci muito por estudar através de vídeos também, de pessoas me passando coisas que eles já estudaram. E enfim, a gente não pode banalizar os sacramentos. Então assim, não tenha medo de confessar.
porque a confissão ela é algo libertador. Eu falo que isso foi um ponto crucial para a abertura do meu coração, para que Deus fizesse o que Ele fez na minha vida, sabe? E assim, com o tempo, as coisas foi se ajeitando, porque eu falo assim, a família acaba se acostumando no começo, de eles tirarem sarro de você, falar que você é isso, você é aquilo, você começa a ser o orgulho, sabe? Assim, eu vejo pela minha mãe, eu e minha irmã hoje, graças a Deus, somos o orgulho da minha mãe. Minhas filhas são de Deus, entendeu? E você passa a ter amizades, assim, diferentes. Você vê que amizades que querem o teu bem. Porque o que é o bem? A gente esquece do céu. O bem, gente, hoje é querer levar o outro pro céu. Você sabe que alguém te ama quando esse alguém quer te levar pro céu. Se esse alguém tá te chamando, se você tem uma amizade que só te chama pra beber, que só te chama pra ir em festa, que só te chama pra ver pornografia, que te chama pra isso e pra aquilo, isso não é uma amizade verdadeira. Essa amizade tá te puxando pro inferno. A amizade verdadeira, quem te quer bem, te quer pra Deus, te quer pro céu. Então vai te levar pras coisas puras. E aí você consegue ver que são amizades verdadeiras, entende? E aí você começa a deixar as coisas mundanas de lado e buscar as coisas do céu. E aí é passo, gente, porque assim, a fé... vocês acham assim que para ter a fé que eu tenho hoje, eu tenho 3 anos de caminhada dentro da igreja e dentro da renovação carismática católica. Deus me fez o chamado da pregação. Hoje eu prego a palavra de Deus. Só que assim, vocês acham que é fácil, assim? Tipo assim, eu quero acontecer tudo isso que aconteceu com você. Você tem que abrir o seu coração e você tem que buscar. Porque assim, no começo, hoje eu ainda busco, mas eu já busquei muito também, no começo, principalmente, a conhecer a verdade. Se a gente tiver com os olhos vedados e não tiver aberto à mudança, nada vai acontecer. Porque Deus, gente, Ele não invade a gente. O Espírito Santo, Ele não invade. Ele chama, mas a gente tem que dar abertura para que Ele faça no nosso interior aquilo que Ele deve fazer. E a fé, ela passa de fase em fase. Então, uma coisa também que eu aprendi, que eu passo pra vocês, é de que peçam a virtude da fé. Por quê? A fé, eu respondi um stories esses dias, uma pergunta que me fizeram, que a fé, ela tem níveis. Então, assim, a gente tem a fé racional da nossa inteligência, que a gente sabe que existe um Deus superior, só que também a fé, ela é graça de Deus. Então, assim, a gente tem que pedir pra Deus dar a fé. Quanto mais a gente pede, Deus, aumenta a minha fé, fortalece a minha fé. Mas Ele vai mostrando, sabe? Eu quero dar um exemplo aqui pra vocês de que, tipo assim, mesmo depois de entrar pra renovação, tinha coisas que eu tinha mente fechada. Vamos supor, pros métodos anticoncepcionais, por exemplo. Eu achava que, tipo, depois de casado você, né, podia usar normal. E eu não aceitava que isso era errado. Só que eu me conformava que, assim... Eu via a igreja ensinando isso e na minha cabeça tá errado. E eu falava assim, mas eu parei pra pensar e falei assim, como que a igreja tá errada e eu tô certa? Entendeu? Não existe isso. Como que a igreja, uma tradição de mais de 2.000 anos, tá errada e eu tô certa? Eu falava assim, Deus, algo de errado comigo tem. E aí, quando eu comecei a pedir pra Deus, eu falava assim, Deus, eu quero sempre que o Senhor me mostre a tua verdade. Me mostra a tua verdade. Porque... a minha verdade não tem que ser a minha verdade, tem que ser a tua verdade, não a verdade dos homens. E aí foi quando foram surgindo as coisas. Eu tava partilhando isso ontem com o Renatinho e com o Vinícius, sobre isso que eu tava falando mesmo, de pedir essa verdade de Deus. Deus vai mostrando, gente, Deus vai colocando. E assim, eu abri minha cabeça totalmente pra isso, sabe? De entender o porquê que é pecado. Não basta assim, eu falo, não basta a gente saber que é pecado. Basta a gente entender o porquê. Por que aquilo faria Deus? Porque assim, gente, Deus, Ele tem um plano pra gente. A gente precisa... aquela palavra, eu amo aquela palavra que fala que o povo se perde por falta de conhecimento. Porque, gente, é muito real isso. Tudo que eu pecava antes era por falta de conhecimento. E não que eu não peque hoje, eu peco muito ainda. Mas assim, aí já é por falta de força de vergonha na cara minha, por falta de força de vontade, assim, é a minha luta daí, entendeu? Os meus pecados. Mas, aquilo que eu não conheci e hoje eu tenho conhecimento, eu tenho, como ter conhecimento, obrigação de viver isso que eu tenho conhecimento. E eu serei cobrada por isso, cobrada no dia do juízo final. Então, assim, a gente precisa buscar conhecer, porque, gente, quando a gente conhece a verdade de Deus, as coisas não são um fardo.
você passa a viver por amor. Você confessa por amor a sua alma e por amor a Deus. Você comunga por amor à alma e por amor a Deus. Você luta contra o pecado por amor à alma e por amor a Deus. Você fala não pro seu namorado, não vou ter relação sexual com você. Você luta porque você ama ele e você ama você mesmo. E você ama Deus, entendeu? Porque você quer estar no céu com Deus. Então, assim, não é uma lei, não é uma regra que você está seguindo porque a igreja pede. É uma questão de amor, porque você passa a compreender. Aí, tipo, tem gente que fala assim, cara, mas, tipo, por quê? Tem muita gente que não compreende a castidade, gente. Eu fico louca com isso, porque às vezes a gente tem a vontade de enfiar a goela abaixo, mas eu sei que não é assim, né? É graça do Espírito Santo mesmo. Você que tem dificuldade de viver a castidade, cara, pede pra Deus te dar essa graça de viver e de entender o porquê de viver ela, sabe? E vai atrás de um padre, conversa sem vergonha, sabe? Tipo assim, conversa, pede orientação. Se quiser conversar comigo também, eu tô super aberta pra auxiliar quem precisar de auxílio. Mas, assim, quando a gente passa a conhecer, a gente precisa de estudar. Quando eu conheci a castidade, eu fui querer entender o porquê, além de um mandamento. Não pecar contra a castidade, é o 6º mandamento, gente. Aí eu fui tentar compreender por quê que Deus pede isso, sabe? E eu fui conhecer a teologia do corpo, conhecer o porquê que Deus criou o homem, porquê que Deus criou a mulher, qual era o plano de Deus no início de tudo, sabe? O encaixe perfeito ali do ser homem e do ser mulher. Gente, tudo tem um porquê. Deus criou tudo perfeito. A gente desvirtua tudo. E Deus fica muito triste com isso, sabe? Então, assim, por isso que eu falo que é muito importante o conhecimento. A gente precisa buscar conhecer o porquê, conhecer a nossa Santa Igreja, conhecer a missa. Gente, quantas missas no comecinho eu participava sem entender o que estava acontecendo na Santa Missa, sem entender o que é a Eucaristia, sem entender, tipo assim, o sacrifício que acontece ali, que é renovado diante do altar, o que acontece dentro da nossa alma quando a gente está participando na Santa Missa em estado de graça, e também entender o que acontece quando a gente comunga em estado grave, sabe? Então, assim, é conhecimento. A gente precisa ter conhecimento da fé que a gente professa. Cara, assim, eu indico pra vocês vídeo do Padre Paulo Ricardo, assistam. Deia e Tiba, excelente, assistam, se inscrevam no canal deles, assistam pregações, Moisés Rocha, o Mateus Gelde aí, que é conhecido aí da galera da diocese. Gente, conteúdos variados. Assistam mesmo, porque vale muito a pena. A gente precisa buscar conhecimento. E lógico, a palavra de Deus, gente, é essencial. Palavra de Deus, leiam a palavra de Deus. Quem quiser saber como que começa a ler a palavra de Deus, pode me mandar mensagem no direct. Eu auxilio aqui, eu tenho um cronograminha aqui de ordem pra gente ler a palavra, como a gente faz pra ler a palavra. O que não entender da palavra, peça auxílio, busca também vídeos na internet. Gente, é conhecimento, sabe? Assim, eu fico de cara hoje, assim, eu vejo, a gente busca às vezes tantas coisas fúteis, né? A gente às vezes tem um fã sertanejo, sei lá, a gente busca conhecer a vida, é fã disso, é fã daquilo, busca conhecer, estudar a área que a gente trabalha, lógico que é importante, mas às vezes para as coisas de Deus a gente leva nas coxas, sabe? A gente leva de qualquer jeito, não busca conhecimento, não busca entender, e a gente vai pelos nossos achismos, né? Tipo assim, eu acho que isso é certo. A gente coloca as nossas verdades como verdades, e não é. Deus tem uma verdade, a verdade é Deus, e a gente tem que seguir a verdade que é Deus. A gente não tem que seguir o que a gente acha. Tipo, eu acho, vamos supor, se eu falasse assim, eu acho que é certo tomar anticoncepcional no relacionamento. E é o que eu acho, mas não é isso que Deus fala, entendeu? Então a minha opinião não importa, o que importa é o que Deus fala, entendeu? Então, assim, a gente precisa parar de sermos deuses de nós mesmos pra gente aprender a seguir a Deus. Deus é um só, entendeu? Então nós precisamos aprender a segui-lo. Aqui minha irmã tá falando, ó, a vida dos santos também, com certeza. A vida dos santos, a gente tem que seguir a vida dos santos. É muito importante tudo que os santos viveram. Só que eu acho que para quem tá começando, assim, eu acho mais interessante lerem livros espirituais
né? Tipo assim, vamos supor, sei lá, ler livro, tipo assim, que nem eu li o Santos de Calça Jeans, tem outros livros, assim, do professor Felipe Aquino, tem outros livros lá da Canção Nova muito legais, livros do Thiago Marcon, ver vídeos, assim, na internet, porque é pra gente ter um conhecimento, assim, formar uma base, pra depois a gente entrar na vida dos santos. Por quê? Porque talvez de início a vida dos santos seja muito complexa, pra gente começar a estudar e assistir, às vezes tem uma linguagem difícil. Então talvez, tipo assim, você que nunca teve contato nenhum com espiritualidade, com nada desse tipo, você começar lendo um livro de um santo, talvez você fique boiando, entendeu? Então por isso que seria interessante começar com uma base assim de pregações na internet, Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson faz direções espirituais ótimas, gente. Ele tem a imitação de Cristo agora que ele tá fazendo as lives, né, toda, acho que quarta e sexta, se eu não me engano, é excelente, tem lá no canal do YouTube, Frei Gilson, acompanhe. Agora ele começou semana passada uma nova série, o Itinerário da Castidade, e é voltado totalmente para os jovens, que é o que a gente precisa aprender. Então, gente, assistam, assim, não tenham preguiça, sabe? E rezar, claro, rezar, pedindo pra Deus dar essa graça de avançar sempre. Não é uma coisa fácil, sabe? Assim, lógico, há momentos que dá vontade de desistir, há momentos que você tem desânimo, só que quando você busca essa intimidade, o conhecimento junto com a intimidade com Deus, você busca a intimidade, sempre pede: Deus, não me deixa desistir, não me deixa desistir, não me deixa desistir, me mostra a tua verdade, aumenta a minha fé. Sempre falando com Deus, Deus ele sustenta a gente. Então pode vir assim o que for, que a gente não sai do caminho, sabe? Eu sempre tive muito medo. No começo eu falava muito pro João, acho que o João, não sei se o João, parece que eu vi que o João entrou aqui. Eu conversava, partilhava muito com o João, de que eu tinha medo que fosse um fogo de palha, sabe? Que muita gente falou: isso é fogo de palha, não tem pra você parar com isso. Eu tinha muito medo, então eu sempre rezei, sabe? Falava assim: Deus, não deixe que esse fogo se apague, sabe? Não deixe com que isso que não seja realmente um fogo de palha, que seja um fogo eterno. A gente não pode deixar a chama apagar, sabe? A palavra mesmo de Deus fala lá em Apocalipse que Deus não gosta de nem morno nem frio. Ou você é quente, ou você é frio, entendeu? Deus não gosta de mornidão. Se a gente for morno, Deus vai vomitar. Ou você larga Deus e vai de malicuia pro inferno, ou você é quente. Não, eu vou lutar pela santidade, eu vou lutar pelo caminho de Deus, eu não vou desistir, venha o que vier, venha a tempestade que vier. Mas assim, ficar assim, eu confio em Deus, falar que confia em Deus, que ama Deus e faz tudo ao contrário do que ele pede, cara, não seja uma pessoa assim. Não seja uma pessoa assim. Tá na palavra de Deus, pega lá na tua Bíblia, Apocalipse. Eu não vou lembrar agora o capítulo, mas tá lá na palavra de Deus. Porque não és nem frio e nem quente, vou vomitar-te. Vou vomitar-te porque és morno. Não seja uma pessoa morna, gente. Não seja mesmo, porque isso não agrada o coração de Deus, sabe? Então, assim, eu louvo muito a Deus por tudo que ele fez na minha vida. Tudo foi por graça dele. Se hoje eu tô onde eu tô, assim, não falo de cargo, nada a ver, de status, nada a ver, mas assim, eu falo de espiritualidade pela busca que Deus me faz ter. É por graça dele, sabe? Pela graça, pela ajuda de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela tem uma história, eu tenho uma história com ela muito especial, assim, muito... Nossa Senhora também fez um chamado a mim muito grande, assim. Ela deu um carinho muito grande a mim. E que não vou contar aqui nessa live, senão fica algo muito grande, mas qualquer dia eu posso testemunhar com vocês também a minha história com Nossa Senhora, tá? Então, assim, gente, é uma questão de abertura mesmo no coração, sabe? É questão de decisão, de querer mudar, de querer ser diferente, de querer abrir o coração para as verdades de Deus e estar aberta à mudança. Porque é Deus que muda a gente, sabe? Hoje, quando eu olho a minha história pra trás, às vezes eu sempre, assim, me sinto muito indigna de tudo, sabe? Eu falo assim, nossa, cara, eu sou tão falha com Deus, eu tenho, sabe, assim, eu preciso melhorar tanto, mas uma coisa que uma vez o Frei Gilson disse, que é muito real, assim, que a gente tem que olhar se a gente tá crescendo, sabe, espiritualmente. E quando eu olho pra trás e olho pra hoje, assim, no que
nesse tempo de caminhada, assim, o que eu era ontem e o que eu sou hoje, eu vejo que eu tenho sim crescido espiritualmente, sabe? Que Deus tem me sustentado, que Deus tem me dado forças. Então, assim, o que a gente não pode é andar pra trás. Se você era, assim, de Deus, um tanto de Deus, e você regrediu, tá errado, sabe? É hora da gente se chacoalhar, voltar ao primeiro amor, sabe? Essa foi que eu partilhei, né? Tem gente que entrou aí agora, não viu o testemunho que eu dei na outra live. Que já tô na segunda aqui, porque ficou um pouquinho longa. Mas eu deixei ela salva, depois eu vou postar aí pra quem quiser assistir. Mas olhando pra trás, assim, o que Deus fez na minha vida, sabe? Assim, é uma vitória muito grande, porque o amor de Deus nas nossas vidas, sabe? O amor com que Deus tudo fez, sabe? A mudança que eu tive muito grande, sabe? De sair de bebedeira, de balada, sabe? Assim, de uma vida totalmente perdida, vazia, de sexualidade desregrada. Hoje, graças a Deus aí, né, eu vivi um namoro santo, um noivado santo, agora me casei no civil também. Só estamos esperando o sacramento aí do matrimônio, porque a pandemia era para estar sendo hoje, acontecendo já, né? Mas a pandemia impediu, teve que ser adiado. Mas assim, façam as coisas em santidade, gente, em oração. Tudo perguntem pra Deus o que Deus quer de vocês, o que Deus tem pra vocês, porque a gente precisa também aprender a fazer silêncio pra ouvir Deus falar, porque Deus fala com a gente o tempo todo. Às vezes pelo pecado ou talvez pela nossa agitação do dia a dia, é a gente que não ouve, sabe o que Deus tem a falar. Então, fica aí um testemunho pra vocês, né, do que Deus fez na minha vida. Hoje, como eu disse, graças a Deus eu conheci uma pessoa da igreja, né? A gente viveu um relacionamento santo, em oração, na luta pela santidade, né? Um noivado também, né? Em busca pela santidade, casto. E assim será no matrimônio também. Seremos abertos à vida, sem uso de anticoncepcionais, com o método Billings, né? Que é tão aprovado, indicado pela Mãe Igreja. Então, assim, cabe aqui com um testemunho, assim, tem muitos outros testemunhos pra contarem, sabe? A gente pode abrir qualquer dia uma outra live aí, como eu disse, pra testemunhar sobre a minha relação com Nossa Senhora, também pra falar um pouco sobre o relacionamento, né, santo, sobre o meu testemunho com o Paulo, né, como a gente se conheceu e tudo mais, como foi também, como Deus falou pra nós tudo que nós vivemos, né? Como Deus nos chamou a nos conhecermos. Tem toda uma história também. E a gente pode fazer qualquer dia. E, gente, assim, eu não sei se ficou qualquer dúvida. Eu vou abrir... Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar aqui. Nem sei quanto tempo faz, já tem aqui. Eu quero contar pra vocês a novidade. A surpresa, né? Que eu fiquei de falar. Contar pra vocês a surpresa. E daí, quem tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui, pode mandar aqui no tempo que restar aqui, eu vou respondendo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o testemunho, ou sobre qualquer outra coisa, ou também depois quiser mandar no direct, fique à vontade, tá? A surpresa que eu tenho pra contar pra vocês é que nessa quarta-feira... A Gabi, cadê a Gabi? Eu e a Gabi Lupião, quem conhece a Gabi Lupião aí, dá um aceno. Eu e a Gabi Lupião do Ministério Cenáculo de Fogo, também pregadora da Palavra de Deus. Nós vamos estar fazendo uma live na quarta-feira, fazendo um momento de oração, conversando, partilhando um pouco com vocês também da Palavra de Deus. Ela já colocou lá no Instagram dela. Quem não entrou, deixa eu escrever aqui, vou postar aqui o IG dela. Vocês entram lá que ela colocou no Stories, e eu vou colocar aqui também pra vocês entrarem no IG dela. Nós vamos fazer uma enquete. Acho que nem sei se eu coloquei certo. Nós vamos fazer uma enquete pra vocês votarem qual assunto vocês querem que nós abordemos, tá? Se é sobre o tempo de oração agora nessa quarentena, ou se é sobre, acho que é relacionamento santo que nós colocamos, agora eu não me lembro, mas eu vou olhar aqui no IG dela, tá? Daí eu coloco aqui no meu também uma enquete, votem. Nós vamos fazer, né, eu vou chamar ela na live daí na quarta-feira, acho que vai ser às 7 horas, se eu não me engano.
colocam a informação certinha pra vocês, mas chamem os seus amigos aí pra assistirem, pra vocês fazerem perguntas também. Nós vamos abrir a enquete para vocês votarem no tema. E também vamos abrir um box de perguntas para vocês mandarem umas perguntas e a gente já ir respondendo, tá? Então, na quarta-feira, nós vamos fazer essa live, eu e a Gabi Lupião, tá ok? Nós vamos aí estar divulgando, e aí vocês ajudem a gente a divulgar aí para que seja alcançada aí mais pessoas, para que a palavra de Deus seja propagada, tá bom? Também, gente, peço para que sigam o nosso grupo de oração. Eu vou postar no Stories depois tudo. Eu vou colocar tudo no Stories, daí vocês olham lá, tá? Grupo de oração Filhos da Rainha. Nós teremos as novidades, como eu disse, os testemunhos das pessoas, tá? Dos servos do grupo de oração. E também faço o convite aqui para vocês seguirem a página do grupo de oração de Siqueira Campos, Mensageiros da Paz. Nesse domingo, não nesse domingo agora, no próximo dia 3, eu vou estar fazendo a live também pregando a palavra de Deus, tá? Com o tema mariano, que nós já estaremos no mês de maio, mês de Nossa Senhora. Então, estarei aí com o tema mariano. Eles vão me passar certinho o tema ainda, mas estarei pregando no grupo de oração Jovem Rainha da Paz pela live. Jovem Rainha da Paz não, Mensageiros da Paz, desculpa, Rainha da Paz e de Bandeirantes. Grupo de oração Mensageiros da Paz de Siqueira Campos, tá bom, galerinha? Daí eu coloco aqui pra vocês. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar, vocês podem falar. O Paulo me chamou aqui pra poder colocar aqui ao vivo com ele, mas eu tava falando testemunho ainda, daí uma próxima vez, se vocês quiserem, a gente faz uma live também, eu e ele, a gente contando o nosso testemunho de relacionamento, belezinha? Obrigado por quem esteve presente, por quem acompanhou aí o testemunho, tá? A Jéssica aqui tá falando que lá em Siqueira também tem o Rainha da Paz. Que lá eu falei Rainha da Paz, tem o daqui de Bandeirantes, né, do nosso decanato, e eu tava confundindo com Mensageiros da Paz. A pregação vai ser no Mensageiros da Paz, tá, gente? No domingo, dia 3. Espero que vocês tenham gostado do meu testemunho. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar, se quiserem ajuda pra alguma coisa, tá? E obrigada pela participação aqui, por a gente estar glorificando, né, o nome de Deus, levando o nome de Deus aí. A Ana colocou que perdeu o testemunho. Ana, eu vou ver se eu consigo deixar a live salva, tá? Aí eu vou ver se eu consigo postar aqui no... Não sei se no Insta, no YouTube, sei lá. Eu vou ver aqui, daí eu aviso vocês que eu consigo fazer aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo, então eu não sei como é que funciona, se fica salvo ou não, tá? Mas eu tento deixar salvo aqui. Se alguém tiver uma pergunta, pode mandar que a gente responde, tá bom? Então não percam, galera, quarta-feira, anotem aí já na agenda de vocês, eu junto com a Gabi Lupião estaremos fazendo uma live, tá? Vou abrir aqui a enquete, votem no tema, mandem suas perguntas sem vergonha, tá? Que a gente não vai divulgar o nome das pessoas que estão fazendo a pergunta, então pode mandar sem vergonha nenhuma, que nós estaremos aqui pra falar um pouco da palavra de Deus pra vocês, tá bom? E rezar um pouquinho junto. Então, falou, galerinha, muito obrigado, paz de Jesus, salve Maria Santíssima. Vou pensar aqui depois num próximo tema aí que vocês quiserem pra gente estar conversando um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.